Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e como prometido no vídeo anterior, eu vou ler um artigo aqui desse lançamento do professor Olavo de Carvalho, que é o Irracional Superior, tá? Que é o volume 4 da série do Imbecil Coletivo. Bom, o nome desse curto artigo é Brincar de Genocídio. É o que a gente faz quando aceita falar respeitosamente do comunismo. Não há insolência maior, nem mais pérfida armadilha verbal que exigir daquele que combate o comunismo que o faça em tom respeitoso. Vou lhe mostrar o que acontece quando você, por medo de ser chantageado em nome de supostas regras de polidez do debate democrático, cede a essa exigência. Logicamente falando, só há dois motivos possíveis para continuar respeitando uma ideologia depois que ela matou 100 milhões de pessoas. Ou você admite que esse resultado letal foi um desvio acidental do percurso, um detalhe supérfluo na evolução histórica de um lindo ideal, ou parte logo para a legitimação ostensiva do genocídio. Ou você defende o marxismo mediante a supressão do nexo essencial entre fatos e ideias, que é a própria base dele, ou enaltece mediante um argumento que faz dele uma apologia do crime. No primeiro caso, você é um idiota. No segundo, é um monstro da amoralidade e frieza. Não há como escapar dessa alternativa quando se aceita apostar 100 milhões de vidas num ameno e respeitoso joguinho de ideias. Tão logo entra nisso, com boa fé e sem se dar conta das implicações morais de sua decisão, você se desliga de sua consciência profunda, que percebe essas implicações perfeitamente bem e passa a raciocinar só com a periferia do seu ser pensante. Rompido o elo entre o coração e a máquina de tagarelar, você já é um esquizoide, ao menos honorário. E quando a patologia adquirida começa a se manifestar em sintomas, um sentimento de culpa difusa, um medo sem razão, umas inibições súbitas e inexplicáveis, você já não tem a menor condição de saber de onde eles vieram. Todas as neuroses, dizia Igor Caruso, são produzidas pela repressão da consciência moral, da voz interior, que nos indica o sentido profundo de nossas escolhas e a lógica implacável de suas consequências. Quando você sufoca a voz da consciência, é essa lógica que você expele do seu horizonte de visão. Por não querer arcar com o peso da escolha moral consciente, você entrega as rédeas de seu destino à mecânica do inconsciente ou ao primeiro que em torno deseje pegá-las. E quem mais desejaria pegá-las que o manipulador que sonha em conduzi-lo pela argola do nariz, como um boi sonso, a transigências e complacências que lúcido e consciente você não poderia aceitar de maneira alguma? Então, ao admitir que matar ou não matar 100 milhões de pessoas é apenas uma livre escolha entre linhas ideológicas, você já nem pode se dar conta de que isso é o mesmo que um assassino declarar que entre ele e a sua vítima nada mais se passou que uma divergência quanto à interpretação do Código Penal. Contra essa insinuação subentendida na exigência acima referida, é preciso reiterar com todo o vigor: a condenação do comunismo não é um ato político ou ideológico, é um ato moral. Não é livre escolha, é obrigação elementar e indeclinável, como a condenação do nazismo e do fascismo. É muito interessante esse ponto, né? Porque em todo lugar é alardeado a condenação, pura e simplesmente, do nazismo ou do fascismo. Foram movimentos terríveis e ah, impossível até de achar, né, adjetivos para esse tipo de ideologia. Porém, na mídia, em redes sociais hoje, condena-se essas duas. Porém, nada é falado sobre o comunismo, pelo contrário. O comunismo é tido como uma ideologia chique, uma ideologia legal, uma ideologia descolada e de pessoas
que geralmente são de classes altas, né? Jamais pensam em condenar o comunismo, assim como fazem com o nazismo e com o fascismo. Até mesmo, uma vez eu conversando com uma pessoa, coloquei o seguinte ponto, que se é para colocar em questão de números, o comunismo deveria ser repudiado se fosse pensar só matematicamente muito mais do que nazismo e fascismo somados, o que é óbvio, né? Até porque há divergências quanto a essa quantidade de 100 milhões. Há historiadores que ultrapassam bastante esse número. Bom, não é livre não é livre escolha, é obrigação elementar e indeclinável como a condenação do nazismo e do fascismo. A moral transcende infinitamente a esfera das ideologias e dos jogos de poder. Submetê-la a essa esfera é prostituí-la, e ninguém a prostitui mais que o comunista que, após tê-la assim subjugado, alardeia querer ética na política, com uma piscadela maliciosa ao círculo dos iniciados que sabem aonde ele quer chegar com isso. Contra esse jogo, é preciso não esquecer jamais que comunismo é genocídio. É genocídio na teoria, é genocídio na estratégia, é genocídio na prática historicamente conhecida e é genocídio nos métodos atuais com que subsiste em Cuba, se fortalece na China, se propaga na Colômbia e a gente sabe em quais outros países. É genocídio na apologia da violência por Karl Marx, na técnica leninista do terror sistemático, na arquitetura stalinista e maoísta do Estado-presídio, cuja máxima eficácia, segundo os técnicos da KGB, foi alcançada em Cuba. O comunismo prega o genocídio, justifica o genocídio, orgulha-se do genocídio, e onde quer que tenha reinado, sempre viveu do genocídio. Discuti-lo respeitosamente é admitir que exista o direito moral à propaganda do genocídio. Revista Época, de 23 de junho de 2001. Um abraço e até a próxima.